dia. Hoje é dia 31 de julho e nosso convidado hoje é o presidente do ITI, que é o Carlos Fortner, que vai nos falar um pouco sobre como foi a live de ontem, que foi realizada a primeira live chamada CERT Live, né? Que está substituindo, de certa forma, o CERT Fórum presencial. Ontem, nessa live, a gente que acompanhou, né, viu a interação do ITI com o governo, foi uma coisa muito tranquilizadora para o mercado de certificação digital, inclusive. Se falou um pouco da MP 951, que trata da validação por videoconferência, né? E da MP 983, que trata das assinaturas eletrônicas na comunicação com os entes públicos. Bom dia, presidente. Bom dia, Regina. Bom dia, Suzana. Sempre um prazer estar com vocês aqui do Cripto. Bom dia. Bom, a gente queria saber como foi o que você achou dessa live, né, de ontem? Teve bastante audiência e a gente queria saber das suas impressões. Vamos lá, eu estou aqui no ITI agora, são praticamente 2 meses, né? Eu cheguei, já tinha a organização do Certiforum para ser feito. O Certiforum foi postergado para o ano que vem por conta da situação de pandemia, né? Optamos por não fazer um evento presencial neste ano, que seria agora em novembro, e postergamos ele para o ano que vem, previsto para março. Seria muito ruim para a própria indústria não ter o evento, né? Então, entendemos que o ideal foi essa solução que adotamos, né? De fazer essas lives, chamamos de CERT Live. Vai ter mais algumas, né? 3 ou 4 aí até o evento propriamente dito. E se lá na frente ainda tiver uma situação complicada de pandemia, não puder fazer um evento presencial, ou tiver dificuldade de trazer convidados do exterior para palestrar, etc., a gente, obviamente, vai ter que apelar para um modelo digital. Então, esse modelo de videoconferência, experimentado ontem, ele mostrou-se interessante. Primeiro que mostrou que pelo menos os números que me passaram, é a minha primeira vez que eu faço isso, mas a audiência foi equivalente a um evento presencial. Isso para mim foi interessante. Lógico, a gente está tratando de um nicho, né? Isso é um nicho de mercado, um nicho de indústria, então as pessoas que frequentam o Certiforum acabam todas indo no YouTube para assistir a CERT Live. Mas o importante do evento de ontem, primeiro, né, a gente teve uma demonstração, uma mensagem mesmo que foi para o mercado, acho que é muito importante, muito boa, da união do governo, da coesão do governo. A abertura foi feita pelo ministro Braga Neto. Então, a Casa Civil mostrou o respaldo que dá, a deferência que dá ao ITI, a importância do ITI. Tivemos a presença do secretário Paulo Ebel pela economia, pelo próprio protagonismo da economia no Brasil hoje, também do secretário Zé Ricardo, do SEMI, né? Onde mostra claramente o papel do ITI enquanto suporte para essas 2 secretarias. Também estava lá, lógico, não podemos deixar de mencionar o GSI, até pelo papel de segurança institucional e o próprio papel que o ITI na questão das chaves públicas tem no Brasil. Então, isso mostrou claramente que o governo está atento para este mercado, está atento para essa indústria. Mostrou que o governo está coeso, tá? Não sei como era antes, se havia toda essa coesão, se havia esse entendimento da importância do ITI. Tá? Hoje a gente percebe um ITI que evoluiu, o mérito não é meu, evidentemente, eu estou aqui há 2 meses só, né? Mas essa evolução do ITI, ela se consolidou neste evento, mostrando que todos os atores de governo estão unidos por um projeto importante para o Brasil. E aí o ITI entra como um suporte técnico. Sim, a gente acompanha, né, Suzana, esses anos do ITI, e isso que você falou realmente vem uma crescente, porque
o ITI, primeiro, vocês, né, que agora faz parte também, vocês têm uma equipe técnica muito forte, que trabalha há muito tempo juntos, e também dominam muito das regulações e tudo. Então, o passado dos anos, a gente sente que o ITI tem um respeito muito grande, não só pelos entes do governo, como também como uma iniciativa privada. E só que de uns anos para cá só é que eu acho que o ITI entrou em foco, né? Pôde se relacionar, porque antigamente era muito fechado, né, Suzana? Muito, bastante. Agora você vê que parece que está deslanchando os projetos com mais facilidade. Evidentemente, o mérito do evento não é meu, o mérito do evento é do ITI, da equipe técnica toda do ITI. Quando eu falo equipe técnica, eu falo desde da comunicação, da produção, da nossa Ascom, que encaminha o evento propriamente dito, até as cabeças pensantes aqui da parte técnica, bit byte, vamos chamar assim, vai? Uhum. Então, a gente tem um corpo técnico de altíssimo nível, isso é importante para o país. As pessoas, evidentemente, não conhecem, como você falou, o ITI era escondido, vamos chamar assim, né? Desconhecido. Mas é uma pérolazinha que a gente tem aqui, um diamante de motivo de orgulho do país, isso. Tá? É Uma equipe verdade. muito boa, é uma equipe pequena, é verdade. Se a gente comparar com o NIST americano, por exemplo, é gigantesco. Um orçamento do NIST, por exemplo, é um orçamento maior do que de alguns ministérios aqui do Brasil. Mas, ainda assim, a gente é referência. Na América do Sul, a gente é referência. Mesmo para os Estados É Unidos, até verdade. alguns não são referência. Você sabe que vocês têm uma coluna aqui, né, no Crypto ID, e é muito frequentada, inclusive, pelo mercado exterior, né, Suzana? Muitos Sim. países, América do Sul, tem alguns assuntos, inclusive, que a gente já sabe. No que publicou o Washington, ó, começa a gente ver no Analytics o movimento dos Estados Unidos. Então, Que legal. como você diz, nós somos uma referência mundial, sim, viu? Índia também. É pequeno, mas é motivo de orgulho, né? Bacana isso. Bom, presidente, teve também a participação do Ciro Avelino, que mostrou como o portal GovBR tem evoluído, né? A estratégia do governo digital e também o quanto a certificação digital é considerada nesse projeto, não é isso? Verdade. A Secretaria de Governo Digital, dentro da secretaria do secretário Paulo Webel, no caso aí estava representado sim pelo Ciro Avelino, né? O Luiz Felipe ele tá de férias, mas o Ciro ele conhece muito bem o projeto todo da estratégia digital que o Ministério da Economia está implantando para o Brasil. Eu até fiz questão, quando ele apresentou os números, apresentou tudo que tem sido feito no sentido de digitalizar serviços públicos, né, para facilitar o acesso ao cidadão, né, e ao final desse governo chegar a ter todos os 100% dos serviços públicos digitalizados, serviços públicos federais digitalizados. Uhum. Então, nós estamos falando aí de mais de 3.600 serviços públicos. E isso tudo faz parte da estratégia digital do Ministério da Economia. Eu até fiz questão lá na live, vocês viram lá, até pedi para o Ciro, falei, Ciro, deixa bem claro o acesso, como as pessoas podem conhecer essa apresentação, conhecer a estratégia digital, uma coisa tão boa, né, para o país que está sendo proposta. E até essa própria estratégia digital é o que me foi apresentada logo que eu assumi aqui no ITI, e ela me convenceu imediatamente de que o projeto é muito bom. Eu, como cidadão, olhei aquilo e fiquei abduzido até pelo projeto. É um projeto muito bom para o país, né? Onde o ITI entra como o suporte técnico, né? Então, é muito bacana de ver hoje essa interação, esse caminhar aí de mãos dadas com a economia, com a Secretaria de Modernização também,
no sentido de que o Brasil precisa, sim, de uma política liberalizante, transformando o cidadão físico no cidadão digital, democratizando esse acesso digital aos serviços públicos que estão sendo digitalizados. Isso gera uma economia enorme para os cofres públicos e que decorre de você não ter todo esse balcão de atendimento físico, transformando tudo isso em digital. Esta economia ela vai reverter no bolso do cidadão. O Ciro foi muito feliz ontem quando ele apresentou a economia toda que isso dá, aqueles estudos da economia que dá. E o próprio secretário Paulo Ebel ele falou também quanto tempo o empreendedor deixará de gastar em burocracia, passará a dedicar ao seu próprio negócio, ou, se ele quiser, ao lazer dele, ao bem-estar dele. Né? Então, isso tudo, essa política liberalizante ela é muito boa para o Brasil, e o ITI está de mãos dadas nisso. Reduz bastante o custo também, né? Porque elimina intermediários, você consegue fazer com que o processo flua com mais facilidade. É verdade, é verdade. No momento que você tem uma política econômica liberalizante, a gente não pode esperar reservas de mercado ou intermediários ou balcão de atendimento. Não. É para ser direto, é para ser barato para o cidadão e principalmente, né, isso eu falei ontem, eu fiz questão de frisar, o papel do ITI é zelar pela segurança, sim. Então, todas essas transações eletrônicas elas precisam ter um alto grau de segurança. Lógico, alto grau de segurança eu falo para cada tipo de transação, um nível de segurança diferente. Não precisa ter uma segurança total numa transação eletrônica que é pequena, né? Não estou falando de valores, estou falando de grau de segurança mesmo, né? Da importância do que está sendo transitado digitalmente. Né? Mas isso tudo vai gerar economia sem a menor dúvida. Aí eu fiz questão de frisar bem a importância do ITI em zelar por essa segurança em todos os seus graus, diferentes graus de acesso, e, ao mesmo tempo, da importância da rapidez com que isso tem que ser implementado. Tá? Então, a gente aqui no ITI... Padrões, né, presidente? Rapidez com segurança, a gente olha aqui, a gente zela muito pela segurança. E padrões é muito importante. A gente vê, inclusive, que, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem o padrão que a gente tem aqui no Brasil de uma infraestrutura de chaves públicas únicas e tal. E eles não utilizam a certificação digital como poderiam, né? Então, a gente está muito à frente deles nisso. Eu vou fazer um gancho agora e vamos lá para a 951. A 951, ela está para ser votada. O deputado João Campos ele foi convidado ontem, ele fez uma apresentação bastante interessante. Percebe-se claramente que ele, de maneira bastante qualificada, estudou bastante a matéria, se aprofundou, se debruçou sobre a matéria, porque não é uma matéria muito simples, lógico. Não é. E a 951, evidentemente, ela tem uma parte também que é da economia e tem essa parte da questão da videoconferência para emissão de certificado. Mas focando especificamente na parte da emissão de certificado, ele foi muito feliz em perceber a importância disso para o Brasil, não só pelo tamanho continental, porque no Brasil você tem estados, eu não vou citar o nome dos estados, porque aí um estado fica com ciúme do outro. Eu comentei ontem, eu trabalhei pelo Correio, eu fui em quase todo o Brasil. Né? Tem estados no Brasil que são maiores do que países europeus, certo? Uma infraestrutura muito menor e com um determinado estado, um estado bastante grande no Brasil, ele tem um pouco mais de 80 municípios. Tá? Então, imagina um país da Europa tendo apenas 80 e poucas cidades. Né? Como é que você consegue levar a pessoa que vai fazer a emissão de certificado na frente de cada um? Veja como a videoconferência ela traz uma facilidade nisso. Eu, quando entrei no ITI, a primeira coisa que eu fiz foi um certificado sim, desses por videoconferência, para conhecer como era o processo, para ver a experiência do usuário nisso. A pessoa que me ligou foi uma pessoa do Nordeste. Foi muito interessante, me apareceu no meu celular para confirmar meus dados, um número do Nordeste, um DDD do Nordeste. Eu falei, mas o que é isso? Será que isso aqui é falso, não é falso? Rapidamente, isso identificou,
deu para perceber que estava tudo certo, que não era trote, não era alguma pegadinha, nada disso, tudo corretamente, tudo transparente. Em questão de minutos, eu tinha o certificado digital em nuvem feito pela videoconferência. Isso é uma facilidade, quer dizer, eu estou em Brasília e alguém do Nordeste me ligou para resolver o meu certificado. Então é o país continental aproximado rapidamente pelos meios digitais. Eu mencionei isso ontem, o satélite brasileiro está em órbita, a banda larga está próxima aí para estar no Brasil inteiro. E o cidadão simples, eu falo, não é o cidadão que tem mais recursos, o cidadão simples tem um celular no bolso. Mesmo que a conta dele esteja expirada, que ele não tenha pago o pré-pago dele e tal, mas ele acessa por Wi-Fi, ele usa o Wi-Fi do vizinho. Então, assim, o cidadão vai ter acesso aos serviços públicos digitais. Então, ele precisa ser um cidadão, ele precisa passar a ser um cidadão digital. Isso passa pela certificação, sim. Pela emissão do certificado por videoconferência, é fundamental. Então, o deputado João Campos, ele, como eu falei, foi muito feliz aí na colocação dele, foi muito objetivo, estudou a matéria, falou que vai ser votado agora, né, vai ser colocado em pauta essa semana, para votar essa semana, que está chegando ao fim o período da MP, evidentemente. Perder essa possibilidade de emitir o certificado digital seria um retrocesso muito grande, tanto para a indústria quanto para o cidadão na ponta. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está hoje, né, onde cresceu bastante a emissão de certificados digitais, até por conta da videoconferência, e facilitou bastante o trâmite aí da medicina, por exemplo. A telemedicina hoje, grande parte dela é feita através de certificados digitais, seja por emissão de atestados, por emissão do receituário ou pela própria dispensação eletrônica, né, de remédios controlados. Você sabe que a gente aqui no CryptoAdia, a gente recebe muitas consultas, né, de empresas mais, né, mas muito de usuários também. E nesse momento, a gente atendeu, por exemplo, uma pessoa que estava querendo fazer uma venda de um imóvel, caríssimo, por sinal, né, Suzana? 50 e tantos milhões, do Rio de Janeiro, e a pessoa estava na França e conseguiu fazer o certificado por videoconferência e fez a venda do imóvel. A preocupação dela, quando ele ligou para a gente, foi justamente, na verdade, não foi nem a pessoa, foi o advogado, querendo saber como é que ele podia verificar se a assinatura do outro lado, da outra parte, era verdadeira ou não. Nós indicamos o verificador do ITI. Depois ele ligou para nos agradecer e falou, um advogado, ele falou assim, poxa, eu usava o meu certificado, o advogado antigamente chamava de EDOC, né, o certificado. Eu usava o meu certificado para entrar nos tribunais e tudo, mas eu não tinha essa visão por quanto um certificado digital poderia ajudar as pessoas. Quer dizer, é um usuário que já usava o certificado digital, mas não tinha essa dimensão, né? E ligou, e aí conversou com a gente, né, Suzana? Sobre como foi bom, o cliente dele foi muito bem atendido, é um mercado muito preparado. Então, a gente sente que a coisa do, nossa, certificado digital é complicado, certificado digital é caríssimo, certificado digital demora muito para ser feito. A gente está vendo que isso está revertendo. A videoconferência veio reverter isso, a verdade é essa. Porque as pessoas acabam a videoconferência com a seguinte frase, a gente já está vendo, nossa, já acabou? Nossa, mas já acabou, porque a coisa é muito rápida. Bom, já saí do tema da CertLive. Vamos voltar aqui para o tema, presidente. Vamos falar agora da MP 983. Quais foram os resultados ontem da CertLive em relação à 983? Veja, a MP 983 ela gerou algum ruído de mercado, né, para a indústria. Até porque esperava-se que houvesse mais tempo, né, entre a apresentação do relatório. Aliás, o relatório não foi nem apresentado ainda. O que existe aí é uma prévia de um relatório, um pré-relatório, vamos chamar assim.
oficioso, não é nem oficial, então esse relatório ainda formalmente não existe, né? Mas a discussão toda em cima do 93 gerou bastante conflito de mercado, porque a gente percebe que grande parte da indústria não se sentiu representada nessa prévia de relatório. Lógico, são legítimos os interesses da indústria. A indústria tem já um histórico aí de 20 anos junto com a ICP Brasil. A MP 983 ela traz sim a assinatura avançada como um intermediário entre o login e senha e a assinatura qualificada em ICP Brasil. Porém, a assinatura avançada, em momento algum, ela é uma ameaça para a assinatura qualificada. São coisas distintas. A gente percebeu um pouco que o mercado tomou como interpretação de que a assinatura avançada seria uma destruição do ICP Brasil, seria o fim do ICP Brasil, seria uma ameaça ao nicho de mercado que existe hoje. Não é verdade isso. A gente imagina o seguinte, que tem espaço para todos. A assinatura avançada ela é destinada basicamente ao relacionamento entre o cidadão e o Estado. Quando o Ciro fez aquela apresentação da estratégia do governo digital, para você ter um governo digital, você precisa ter o acesso do cidadão ao governo digital. Não adianta você ter tudo, a plataforma digital do governo e ter todos os serviços colocados na net, né? E aí você não ter como o cidadão acessar aquilo. Né? O cidadão precisa acessar. E aí entra uma outra questão. Para ele acessar, o governo precisa saber que o cidadão é aquele cidadão. Né? Então, daí entra a assinatura avançada. A estratégia de governo digital, que foi apresentada ontem, prevendo esses 3.600 serviços públicos digitalizados, implica que você tem que ter um cidadão identificado para poder acessar. Agora, esse cidadão identificado, ele não pode ter que pagar R$200, R$300 por um certificado para usar um serviço público uma vez, né? Ele não pode ter um intermediário nisso, ele não pode ter uma dificuldade, não pode ser a cidadania digital, ela tem que ser universal, tem que ser universalizada para todo cidadão brasileiro. Tá? Então, logicamente que aí entra a assinatura avançada para facilitar isso. Tá? O mercado entendeu isso aí como uma ameaça, isso não foi uma interpretação que não é correta. E aí, lógico, por conta disso, abriu-se toda uma discussão em cima da MP 983. A MP 983 ela está com o deputado Lucas Virgílio. Esse relatório preliminar, que até saiu no próprio Crypto ID, fez uma divulgação desse relatório. É verdade. Ele não reflete nem um lado nem outro, né? Então criou com isso uma polêmica. Evidentemente, a partir de agora abre-se toda uma discussão em cima dessa polêmica para se chegar a algum ajuste. O importante disso tudo é que a MP 983 ela traz benefícios para o Brasil. A gente falava há pouco de uma política econômica, e nesse caso uma política econômica digital liberalizante, certo? A MP 983 endereça isso. A gente não pode esperar que tenha nichos ou que tenha reservas de mercado, não é isso? Pois é, isso que eu iria perguntar. Tem na seção 4, no artigo 11, trata da emissão através dos cartórios de registro civil. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é bem peculiar, né? Eu vou devolver para vocês e para quem está nos assistindo, para quem vai ler, uma provocação. Cartórios não seriam justamente um intermediário ou um nicho de mercado? Seriam. Se a gente pensa que o governo Bolsonaro ele faz uma política, ele tem como meta uma política liberalizante, é um governo liberal, né? A política econômica liberalizante. Faz sentido ter um nicho de mercado, ou ter intermediários? Não. Isso vai contra a política econômica. Então, isso realmente é uma coisa que incomoda ao governo, né? Evidentemente que isso tudo vai ser negociado. Eu tenho assim convicção, até como cidadão mesmo, né, que o deputado Lucas Virgílio ele vai olhar isso com bastante carinho.
ele já deve ter recebido sinalização do mercado que parte desse pré-relatório, vamos dizer assim, não atende os anseios do mercado, da indústria. Até ontem foi, durante a CertLive, né, o próprio organizador da CertLive, né, o Célio, ele trouxe a novidade que tem um documento, né, uma manifestação conjunta do mercado, das associações de mercado, mostrando que a parte daquele relatório não é exatamente o que representa o anseio da indústria como um todo. Eu tenho convicção, assim, bastante tranquilidade, bastante convicção que o deputado Lucas Virgílio vai olhar com bastante atenção essa questão toda, que não atende nem de um lado o mercado, a indústria, nem de outro lado o governo. Tenho certeza, sim, o deputado Lucas Virgílio vai olhando isso com bastante cuidado, ele vai chegar a um consenso, tenho certeza absoluta disso. Então, eu acredito também, porque a gente não pode deixar uma infraestrutura tão bem montada, né? A gente acompanha a ICP Brasil há muitos anos, ser totalmente esfacelada, vamos dizer assim. Não pode. O relatório, basicamente, ele não esfacela só a ICP Brasil, ele esfacela também o ITI. Né? O ITI perde uma série de atribuições que são importantíssimas para o avanço do país, no sentido de que o ITI é suporte para a política econômica do governo como um todo. Né? Então, se o ITI perde essas novas atribuições, automaticamente perde o poder ou o potencial de entregar para os outros ministérios, para as outras secretarias, todo o embasamento tecnológico necessário para a implantação dessas políticas. Né? Então, reduzir o ITI, como está mais ou menos escrito lá nesse pré-relatório, perdendo essas novas atribuições, é muito ruim para o país, para o avanço do país. É um retrocesso, eu enxergo isso como um retrocesso. Completo, né? Porque são dois retrocessos, né? São dois retrocessos. Um retrocesso pela ICP, que esfacela a ICP, e outro retrocesso pelo ITI. A ICP ela é muito importante para o país, ela tem um papel de protagonismo, aí são quase 2 décadas de desenvolvimento nisso. É a guardiã das chaves públicas, o ITI junto, né? Tem um papel importantíssimo na qualidade do certificado digital, na segurança do certificado digital. Isso tudo tem um custo, sim, não é barato. Né? Lógico, hoje já tem novas tecnologias que barateiam tudo isso. A própria videoconferência que a gente mencionou na 951 é uma forma de baratear o certificado, baratear a emissão, já evita da pessoa se deslocar, então já tem uma redução de custo. Perder tudo isso é ruim para o país, eu acho que é um retrocesso. O que a gente tem que olhar no país é avanço, não é retrocesso. Você sabe que a gente acompanha muito os procedimentos de uma autoridade certificadora. A Suzana, então, mais do que eu, porque a Suzana foi vice-presidente financeira de uma das autoridades certificadoras, então ela sabe o quanto se paga para se manter uma autoridade certificadora, né? E as pessoas desconhecem isso, as redundâncias, 2 data centers, sala cofre. Nossa, pessoas, é um aparato muito grande. Não é? Treinamento das pessoas, porque são pessoas muito qualificadas. Uma geração de chave, por exemplo, envolve, sei lá, 15 pessoas. É uma coisa assim, realmente é um cuidado muito, muito grande. Eu acabei de ter uma ideia agora de fazer uma live aí com algumas pessoas que tratam, né, que cuidam diretamente dessa infraestrutura física, inclusive, porque não é uma estrutura barata. E nós temos... Não. E aí, Regina, se me permite, veja, a tecnologia vai avançando e vai criando novas alternativas, né? Uma delas, como eu falei, da 951 da videoconferência, já reduz custos para a indústria, de forma a reduzir na ponta para o cidadão o custo do certificado. Você mencionou a sala-cofre. Sala-cofre é uma coisa cara, mas hoje já existem tecnologias que permitiriam a não existência da sala-cofre.
Isso já seria possível também. Então, lógico que vai se abrindo novos cenários, é tudo muito dinâmico, né? E aí, lógico, o mercado precisa se acomodar com isso, precisa se adaptar a isso, né? Presidente, mas olha, as autoridades certificadoras já pagaram essa conta, né? Porque Eu todas sei, elas não é já têm as barato. salas cofres. E não é barato, e não é Não barato. são alugadas. Não são as Então, próprias, também a gente tem que considerar isso. com toda uma auditoria em cima delas, com uma série de normas em cima delas. Não é qualquer empresa que instala uma sala cofre. Exige uma série de requisitos para garantir a segurança disso tudo. Não é barato. Não é barato. Você está aí há 2 meses. Você já teve a oportunidade de entrar numa sala cofre de uma autoridade certificadora? Veja, eu tinha no Correio, quando eu trabalhei no Correio, tinha uma sala cofre. Eu sei o custo que é aquilo, nós implantamos. Tinha no CNPq, onde eu trabalhei, também uma sala cofre, né? Com Então, eu vou te certeza. falar. E agora tem aqui na própria sala cofre do ITI, aqui debaixo do Palácio do Planalto, né? Tem uma sala. A maior sala cofre que eu fui era do Correio, né? Era mais, talvez até mais, não diria mais sofisticada, mas por tamanho, né? Aí é a questão das exigências, né? Mas por tamanho da própria operação, do próprio negócio dos Correios, ela era muito maior do que a do ITI. A do CNPq também era grande, a sala cofre, né? Agora, a do ITI talvez a mais qualificada em termos de segurança, etc. Mas ela não precisa ser muito grande pelo próprio modelo de negócio, vamos chamar assim, né? Mas já fui, eu sei qual é a exigência, qual é o custo envolvido. Minha formação é de Nossa, é engenheiro uma civil, loucura. vocês sabem, e a gente sabe de instalações, etc. Eu tenho plena noção, vendo aquilo lá, eu tenho plena noção de quanto custa para implantar um negócio daquele, quanto custa para manter sistema de incêndio, sistema de vigilância, alarme, CFTV, porta blindada, etc, 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 etc. É infinito, né? Ar-condicionado, gerador, etc, etc, e com redundância de outra sala cofre copiando tudo aquilo, né? Então, essa infraestrutura que acho que sem as autoridades certificadoras, né, de primeiro nível, não é isso? Mais ou menos. Então, você vê que é uma estrutura muito forte para, de uma hora para outra, desaparecer, não dá. Desaparecer, entendeu? E botar... Então, realmente a gente confia muito no deputado Lucas Virgílio, que a gente vai sair daí com um bom resultado. A gente acredita muito nisso. Eu também tenho essa expectativa. Eu tenho essa expectativa também, Regina, se me permite, né, de que o deputado Lucas Virgílio ele vai conseguir um bom consenso nessa discussão toda, né? Se de um lado esse pré-relatório puxou muito para um lado, o governo olha outras alternativas. Se não tiver a MP 983, evidentemente prejudica todo o trabalho, e um trabalho muito bom para o Brasil, dessa implantação da estratégia digital. Então, evidentemente que o governo vai achar um outro caminho para implantar, lógico, nem que seja parcialmente, né? Mas o país precisa avançar, essa estratégia digital precisa ser implementada, né? Então, por isso que eu tenho tanta convicção assim que o deputado Lucas Virgílio vai ser muito feliz com encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de consenso entre tudo isso. Pelo ITI, eu posso falar pelo ITI, não posso falar pelos demais ministérios ou pelas demais secretarias. Pelo ITI, como eu sou o dirigente aqui, eu posso falar. O ITI sempre está aberto ao diálogo, aberto ao consenso. A gente pode buscar, pode ser um intermediário, um interlocutor com a indústria para uma busca de consenso. A gente tem a mente muito aberta para isso, né? Mas sempre olhando que o projeto, a política econômica atual, para mim, como cidadão, uma política muito feliz, eu acho até, é uma política liberal, uma política liberalizante, inclusive, né? Então, a gente tem que avançar nesse sentido. Muito obrigada. Nós, acho que conversamos bastante. O CriptoID está sempre acompanhando todos os movimentos do ITI e para a gente foi muito bom você ter aceito o nosso convite de entrevista. Obrigado a você, Regina. Obrigado, Suzana. Tenho certeza que vocês estão na cola da gente aí a cada movimento.
Você deve estar sabendo aí até o que eu vou almoçar, né? Sabendo que eu não almocei, você sabe. Não, obrigada por ter recebido a gente hoje. A gente sabe que hoje é o dia, logo depois da live, deve estar uma correria aí, né? Você sabe que de manhã eu sou um cara transparente. Eu acho que a gente, como gestor público, a gente tem que ser transparente, né? Isso vai estar, lógico, na minha agenda pública também, né? Eu recebi duas associações, a ATID e a NCD, hoje aqui, justamente para discutir a 983, tá? Para a gente buscar consenso, tá? Buscar entendimento e tal. Então, eu tenho convicção que a gente vai conseguir avançar, vai conseguir chegar num bom termo. Então, a chave da gente chegar numa democracia, a chave é diálogo. É verdade. Eu acho que é um papel muito importante que você está exercendo agora e estamos acompanhando daqui, né, Suzana? Estamos, Ok, então. sim. Obrigado pela oportunidade, Virginia. Obrigado, Obrigada, Suzana. até a próxima. Tchau. Até mais.